Nós estamos agora na cidade de Kingsport e nós vamos conhecer um pouquinho de como funcionava o transporte de peles de animais, de sal, de metais e também de algumas ervas como o ginseng. Como os rios aqui não são tão profundos, esse é o modelo de barco utilizado no século XVIII. É um modelo chamado de barco achatado, justamente porque aqui a profundidade do rio não é tão grande. E eu quero mostrar para vocês agora como, na verdade, nós conservamos toda a história do Tennessee, é conservada como monumentos históricos. É um exemplo que o Brasil deveria seguir. Eu vou mostrar para vocês agora como é a parte de dentro. Eu vou mostrar para vocês que a estrutura desses barcos eram bem simples, porque a intenção não era, na verdade, o transporte de pessoas, mas apenas o transporte de objetos, de ervas, como eu já citei, peles, ou seja, o comércio. Então nós temos aqui uma área que é completamente aberta, com apenas os bancos laterais, e nós temos uma área que infelizmente eu não posso mostrar para vocês, que é preservada, é fechado, que seria exatamente o celeiro do barco, onde ficariam guardadas as mercadorias para o comércio no século XVIII. Final do século XVIII, quase chegando no século XIX. Nós vamos agora ouvir a explicação do meu sogro, que está aqui comigo, vai falar um pouquinho sobre, na verdade, como funcionava a questão da operação desse barco. É com ele. The draft of the water would come to about right here. If loaded, it would just come, the water would just come up to about right here, all the way down. Then there would be 3 men that would operate it. This is an oar in which they would go upriver with. They would drift down the river by the current. The paddle that's in the back is how they steered the boat. So this would be anywhere up on the Mississippi River, any kind of small rivers that they would have. This is the way they would transport the goods from the coast all the way up inland. They know to get out of their way, huh? Not that. Do you have to have his permission now if you put him on? Como vocês podem ver, esses são gansos canadenses. E os animais, na verdade, não se assustam com a passagem das pessoas, porque aqui nós não temos o costume de estar maltratando, na verdade, os animais. São animais soltos, são animais migratórios. Eles estão aqui retornando agora para o Canadá. Final do inverno, estamos entrando no verão. Já estamos próximo aqui da final da migração dessas aves. Nós vemos que são muitas aves, bastante aves, que todos os dias vão dar uma paradinha por aqui para descansar e logo em seguida seguir viagem. E o inconveniente, eu acabei de pisar aqui nos dejetos, no cocô do ganso. É o único inconveniente desses animais. Mas como podem ver, eles embelecem, na verdade, o local, assim como os esquilos, assim como os outros pássaros migratórios. Nós temos as garças que passam por aqui também. Temos gaviões, que não, alguns migratórios e alguns que são residentes do local. Enfim, apesar de criticarmos muito, e eu também ser contra o período onde é permitido a caça dos animais, aqui nós temos a caça aos ursos durante 2 semanas do ano. Temos a caça aos veados e temos a caça também aos perus selvagens. Nós temos perus soltos na natureza aqui e não temos a caça aos gansos, porque são gansos considerados canadenses e apenas migratórios. Mas essas caças, esse período de caça, nos ajudam a controlar a quantidade desses animais na natureza. Mas como podem ver, não sendo período de caça, esses animais são tranquilos com a convivência dos seres humanos. Aqui são os gansos canadenses, mas logo mais adiante, logo mais nós temos patos d'água também. É outro tipo de ave que também é migratória.
Look at the little one. Look at the frog raising up on the water down here. Esse é o Netherland Inn, um dos mais famosos hotéis do início do século XIX. Nós vemos que ele foi construído no ano de 1818 e ele abrigou nada menos que 3 presidentes ao longo de sua vida. Nós vemos que continua conservado, continua como monumento histórico do local e foi considerado, apesar da sua aparência simples hoje, mas considerado um hotel de luxo da época. Vou deixar vocês agora curtir algumas das imagens desse local maravilhoso. Nós vemos que de uma hora para outra o tempo muda um pouco. Vemos um nevoeiro aí sobre o rio. E para minha surpresa pude também presenciar um falcão sobrevoando o local e vários pássaros, para defender seus ninhos, começaram a atacar o falcão, fazendo com que ele tivesse realmente que fugir dali. E aqui nós vemos também um dos animais que eu vou estar mostrando com mais detalhe para vocês em outro programa, que é o chipmunk. O brasileiro não conhece, então confunde o chipmunk com o esquilo, mas ele é bem diferente. Ele é mais da família do hamster, tem aquela bolsinha para guardar alimento na bochecha, mas nós vamos estar falando dele em outro programa. Eu espero que vocês tenham gostado de Kingsport e junto nós vamos conhecer vários outros locais dos Estados Unidos. Grande abraço!